gente, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 5, as lições de Tomé e Tadeu. Lembrando que agora a gente vai começar a conversa para eles acabarem de aparecer novamente. E a Puxá começa. Oi, Gary, como a vida anda tratando você? E o Gary, nada mal. Passei bons momentos no Lago Charles. Eles ficaram tão gratos por eu ir até lá. Não conseguem muitos palestrantes, todos vão a Houston ou Nova Orleans, embora eu tenha precisado ir até lá para conferir o bairro francês. Está um pouco triste em Nova Orleans desde o Katrina. Muitas pessoas foram embora, é claro. A Rua Bourbon, a parte da cidade que todos presumiram que seria destruída por Deus, nem mesmo foi tocada pelas enchentes. Os franceses foram espertos o suficiente para fazerem as construções 6 metros acima do nível do mar. De qualquer forma, consegui visitar o bairro e fui a um bom restaurante, mesmo sem ter muito tempo de sobra. Em Montreal foi fantástico, realmente gostei de ir à velha Montreal e experimentar a comida. E meu editor francês, Marc, nos levou a um grande restaurante do meio oeste depois do workshop. As dançarinas eram maravilhosas e muitos de nós da plateia subimos no palco no final e dançamos e cantamos em uma língua que não entendi, mas foi divertido. Deixa eu fazer uma aspas aqui. Eu adoro o Gary, porque ele é ele mesmo, e ele se diverte, e ele não tá nem aí porque as pessoas pensam. As pessoas elas têm um falso julgamento de que espiritual é ser sério, e não precisa. Não tem nada a ver um espiritual não poder falar besteira, não poder dançar, não poder cantar, nada a ver isso. E ser espiritual é bem diferente, gente, e a alegria é o primeiro passo. Então, lembrando, uma das funções da gente aqui é ser alegre, é ser feliz. Então, a gente tem que mudar alguns conceitos de espiritualidade. E é puxar, continuando. Conforme a ilusão do tempo for seguindo em frente, vamos falar mais sobre seus relacionamentos pessoais. E em conexão a isso, temos algo um pouco diferente reservado para você hoje. Gostaria de conversar com São Tomé? E o Gary, como? E a puxar, Dídimos Tomé, Tomé, o gênio. Está disponível para aparecer aqui agora e conversar com você. Você vai vê-lo exatamente com a aparência e idade que ele tinha na época da crucificação. Ele vai falar com você em inglês em vez de aramaico, para que possa entendê-lo. Vai se parecer com J, como você sabe. Tomé era frequentemente confundido com J, porque eles pareciam muito. E o Gary, sim, já tive memórias e sonhos sobre eles. E eles pareciam o mesmo. E o Art, bem, agora você vai vê-lo em carne e osso, por assim dizer. Pergunte a ele o que quiser, e lembre-se, não há motivo para ficar nervoso e intimidado. Você está apenas falando consigo mesmo. Você foi Tomé e será Puxá. Ambos o amam. E tudo o que tem que fazer é ser você mesmo e amá-los. E o Gary, tenho tentado amar Puxá há anos, mas legal, traga o cara. Uma nota aqui. De vez em quando meus professores detonavam completamente minha mente, mas isso era algo diferente. Naquele instante, Arten desapareceu e Puxá se transformou em uma pessoa totalmente diferente. No mesmo instante que conheci essa pessoa como um homem que tinha visto em minhas visões. O cara parecia muito com, embora não exatamente, o que eu me lembrava da aparência de J. O nome de J era Yeshua naquela época. A maioria das pessoas hoje enfatiza a primeira sílaba desse nome, mas a ênfase deveria ser mesmo na segunda, Yeshua, pelo jeito. É claro que meus professores simplesmente o chamavam de J, mas esse nome era o qual eu estava olhando agora, não era J. Era Tomé, ou Dídimos, o gênio, que poderia facilmente ser confundido com J. Fiquei de queixo caído e me sentei em atenção extasiada enquanto ele começava a falar. E o Tomé, oi irmão, parece que você viu um fantasma. E o Gary, não acredito nisso. Certo, acredito. Nada me surpreende mais, mas é incrível. Você se parece exatamente do jeito que vi você e J em meus sonhos e visões. E o Tomé, o que você esperava? Um impostor? E o Gary, não quis dizer isso. Diga-me uma coisa logo de cara. De onde você veio? Sempre fiquei um pouco confuso a esse respeito, mesmo com arte em puxar. E o Tomé, você viu puxar se transformar em mim. Pense nisso desta forma. Não estou aparecendo para você do passado, mais do que puxar está aparecendo para você do futuro. Estou aparecendo a você inteiramente de fora do sistema.
completamente fora do tempo e do espaço. Sou uma manifestação do Espírito Santo agora. Puxar se tornou iluminada no futuro, mais ou menos 100 anos a partir de agora. Quando você se tornar iluminado e deixar seu corpo de lado pela última vez, não será diferente de Deus, de Jota ou do Espírito Santo. No nível do Espírito é tudo a mesma coisa. As distinções só são significativas em ilusões, mas não existem ilusões no céu. E o Gary, então como você aparece aqui se não reconhece ilusões? E o Tomé, essa é uma excelente pergunta. Tecnicamente a resposta é que eu, Tomé, não estou aparecendo aqui. E o Gary, qual é? Estou olhando para você agora mesmo. E o Tomé, na verdade você está olhando para o Espírito Santo aparecendo em seu sonho de uma maneira que possa aceitar e entender. O Espírito Santo realmente reconhece suas ilusões, mas sem acreditar nelas. E o Espírito Santo aparece para você de um jeito que vai funcionar melhor para você naquele momento. O Espírito Santo é amor, perfeito amor, assim como Deus. Mas o amor se mostra para você como uma forma, porque é a única maneira de conseguir ouvi-lo. Você se lembra do que você, Artem e Puxá conversavam uma vez em relação à realidade do Espírito Santo? E o Gary, claro, eles fizeram aquela citação do curso. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade. E o Tomé, sim. E a realidade do Espírito Santo é Espírito, que é amor, amor real, totalmente abrangente. Eu falei de novo essa frase porque ela é incrível. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade. E o Tomé, sim, a realidade do Espírito Santo é Espírito, que é amor, amor real, totalmente abrangente. E o Gary, então, qual é você é, amor ou Tomé? E o Tomé, amor. Qualquer um que tenha feito sua transição, iluminado ou não, pode aparecer no sonho como manifestação do Espírito Santo. Mas quando você o faz, não é você, é uma imagem sua. Quando seu corpo morre, você está fora daqui e nunca volta como aquela forma em particular, a menos que seja para uma revisão daquela vida. E o Gary, uma revisão? E Tomé, sim. É possível voltar a repetir a mesma vida. Se você aprender suas lições melhor do que antes, pode até ser capaz de mudar as dimensões do tempo e experimentar um resultado diferente. Como Artem e Puxá disseram, não é que você esteja mudando o roteiro, apenas é capaz de ver uma dimensão diferente da que viu antes. E o Gary, estou familiarizado com essa experiência, embora em geral não tenhamos consciência de que mudamos as dimensões do tempo quando isso acontece. Apenas parece diferente, como se algumas circunstâncias tivessem sido alteradas. Ou talvez alguma pessoa que você conheça tenha mudado. Talvez as coisas simplesmente pareçam mais fáceis. Diga lá, quero falar com você sobre a vida com J há 2000 anos. Mas quero perguntar uma coisa primeiro. Ouvi falar sobre divisões. Quando há mais de uma pessoa que tem memórias de ter sido determinada pessoa em uma vida anterior. E o Tomé, certo, teria que ser assim por definição. E o Gary, por quê? E o Tomé, você se lembra do conceito da mente ser como células se dividindo sobre o microscópio? E o Gary, claro. Ela simplesmente continua se dividindo de novo e de novo. Então você começa com duas pessoas, como os míticos Adão e Eva, e depois de 5.000 anos tem 6 bilhões de pessoas. A reencarnação só poderia parecer possível se o ser único que pensa estar aqui continuar se dividindo. Então, cada mente aparentemente separada, o que muitas pessoas chamariam de alma, parece se manifestar no mundo ou no universo como algum tipo de corpo. Poderia ser um corpo humano, mas não tem que ser. Um corpo é um corpo, qualquer coisa que tenha fronteiras ou limites. Até um piano é um corpo. Mente é mente, aparecendo como uma forma simbólica através do artifício da separação e da projeção desse pensamento da separação. Tem um quadrinho aqui de importância, gente. Mente é mente, aparecendo como uma forma simbólica. Forte isso, né? Bom, vamos continuar. E o Tomé, muito bom, mas pense por um minuto. Se a mente continua se dividindo, então em algum ponto da estrada você vai acabar com várias pessoas que se separaram da mesma mente individual, aparentemente separada. Isso significa que elas também terão as mesmas memórias de vidas passadas que as outras pessoas
que costumavam ser aquela mente. É claro, esse é um modelo linear que é ilusório. Tudo isso realmente aconteceu de uma vez só. E então, a sensação e a aparência são as de que você está fazendo isso agora. No modelo linear, as pessoas terão memórias legítimas de terem sido a mesma pessoa. E o Gary, então, se uma pessoa dissesse que foi São Paulo há 2000 anos e pudesse se lembrar daquela encarnação, e outra pessoa dissesse a mesma coisa, seria possível que ambas estivessem dizendo a verdade? Tomé, sim, com certeza. Isso se aplica a você também. Há mais de uma pessoa caminhando por esse planeta hoje que São Tomé há 2000 anos e iria, em alguns momentos, ter lembranças legítimas de ter sido assim. E o Gary, é estranho saber que existe mais alguém lá fora que tem as mesmas memórias que eu em sua mente inconsciente, porque nós, uma vez, tivemos a mesma mente. E o Tomé, ideia assustadora. No entanto, vocês ainda têm a mesma mente, só que parece assim porque você está tendo um sonho de separação. Então, continuando, o que queria saber sobre Jota? E o Gary, gostaria de saber se minhas memórias, sonhos, visões e tudo mais são exatos. Por exemplo, quando estive naquele estado mental de visão, eu o vi como sendo casado com Maria Madalena e ela era linda. Uma nota aqui. Existem alguns poucos leitores que pensaram que o desaparecimento do universo ia seguir as linhas do Código da Vinci, dizendo que Jota e Maria eram casados. Na realidade, as primeiras edições do Desaparecimento do Universo e do O Amor Não Esquece... Não, aquele outro livro do segundo, que eu esqueci o nome agora. Vou tentar lembrar. Ou pesquisar. Tá, tudo faz. O segundo livro do Gary foram publicados ao mesmo tempo, na primavera de 2003, e não poderiam ter imitado uma a outra. Tomé, Maria era muito mais do que linda. Ela era iluminada, ela era o mesmo que Jota, e os discípulos tinham ciúmes dela por muitas razões. E o Gary, por quê? E o Tomé, em primeiro lugar, ele costumava beijá-la em público, e isso era muito perturbador para alguns de nós. Esse tipo de coisa não era feito com frequência naquela época. Em segundo lugar, ela era iluminada como Jota e nós não éramos. Acima de tudo, era uma ótima professora. Eu fui escriba e entendi os ensinamentos melhor do que a maioria, mas certamente não queria ficar em pé e falar para as pessoas. Você teve as mesmas reservas sobre falar diante das pessoas durante esta vida, mas as venceu através do perdão. Eu o respeito por isso, mas Maria não era apenas uma boa oradora. Ela era um gênio espiritual. E o Gary, você está dizendo que eu não sou... E o Tomé, não acho que o termo gênio se aplicaria a você. E o Gary, o que você pensa que sou? Estúpido? E o Tomé, não, apenas diria que você está fazendo o melhor que pode com recursos limitados. E o Gary, e eu pensando que arte que era ruim. Eu Tomé, eu estou brincando com você, irmão. Como já disse, eu o respeito. E o Gary, ei, você se lembra da última ceia? E o Tomé, na verdade, sim, me lembro. E o Gary, aquilo foi espantoso. Eu vou parar aqui e vou continuar essa leitura pra gente não se perder. Então, já no próximo videozinho vai ter a continuação dela.